Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Vandoil Macedo e Tiago Ramos. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Isso, o pessoal parece que está dormindo. Vamos acordar. Gente, meu nome é Tiago, né? Estamos aqui eu e o Vandoil Macedo para a gente iniciar esse nosso pequeno bate-papo, né? Antes da palestra do Vandu para os íntimos, né? Como vocês já sabem, a nossa intenção aqui é apenas de dar algumas respostas sobre algumas coisas que a gente já leu, né, alguns estudos que nós já fizemos, mas a nossa posição aqui nunca é de ter uma certeza absoluta, né, de dar uma resposta absoluta sobre uma pergunta que aqui chega, até porque são visões, né? A gente tenta trazer a nossa visão, lógico, baseado naquilo que a doutrina espírita nos traz. Então, nós estamos aqui apenas para trazer essa nossa interpretação sobre aquilo que a doutrina nos ensina. Não estamos aqui para trazer a verdade absoluta e também estamos à disposição de vocês para auxílios, né, em alguma pergunta, em alguma resposta que vocês quiserem nos ajudar. Tá? Tem algumas perguntas aqui que nós vamos iniciar com elas até começar a chegar de vocês. Tá? São perguntas feitas em estudos anteriores. Então, vou começar com uma, onde a pessoa pergunta assim: o que o Espiritismo interpreta como sendo fim dos tempos, narrado no Evangelho por Jesus? E tem uma outra pergunta, que a pessoa pergunta por que Jesus falava por parábolas. Então dá para a gente fazer aqui uma junção das duas e respondê-las ao mesmo tempo. Jesus falava por parábolas porque a maturidade intelectual e moral das pessoas naquela época, às vezes elas não tinham a capacidade para poder compreender aquilo que ele tinha que falar ou aquilo que o Espiritismo veio falar de forma clara para a gente. Então Jesus falava por meio de parábolas, porque uma parábola, você conta uma parábola para uma criança, ela entende no nível de maturidade dela. Se você contar a mesma parábola para um adulto, ele vai entender no nível de maturidade dele. Então, a mesma história que você conta para uma criança, para um adulto e para um ancião, cada um vai entender segundo o nível de maturidade que já concebeu. Mas todos vão sair satisfeitos. Todos vão sair satisfeitos ao ouvir uma parábola, porque vai pegar alguma coisa dela. Então, Jesus falava por parábolas porque a mensagem dele era de inclusão. Ninguém ouvia uma parábola e não ficava sem entender nada. Aliás, tinha uma ou outra que ele até precisava de explicar, né, que os discípulos pediam para ele explicar. Mas a grande maioria das parábolas que ele contava, todos entendiam algum sentido dela. Então, por isso que ele falava. E quando eles perguntam para ele, ele diz: olha, porque vocês ainda não irão entender tudo que eu tenho para falar. Tanto que quando ele conversa com Nicodemos, que era um doutor também da lei, imagina só, uma pessoa que tinha o maior conhecimento da lei naquele momento, e ele fala para Nicodemos: é preciso, né, que uma pessoa nasça de novo? Nicodemos não entende, mas como que um ser já velho entra no ventre de novo de uma mulher? E Jesus vira para ele e fala: meu amigo, se você não está entendendo dessas coisas da terra que eu estou te contando, imagina na hora que eu começar a falar das coisas do céu. Então eles ainda não tinham essa capacidade para poder compreender a mensagem. Então ele fala: um dia eu mandarei um paráclito, né? Pedirei ao Pai que mande um paráclito, um consolador para explicar. E esse sim irá falar abertamente. Esse sim vai vos lembrar de tudo que eu tenho dito e vai falar de uma forma clara. Que é o que nós, né, o Espiritismo, nós consideramos o Espiritismo como sendo esse consolador que veio falar de uma forma clara. Tanto que para a gente, né, é como se a gente costuma brincar e dizer que o espírita é aquele que já passou praticamente em todas as outras concepções religiosas e não conseguiu aprender muito com elas. Então a gente teve que chegar no espiritismo para mostrar para a gente de forma clara, né? Tirar o véu mesmo e a gente ver o bastidor, o que acontece do outro lado. Então nós temos esse chá de consciência, vamos dizer assim. E quando Jesus fala dos fim dos tempos, ele está querendo dizer só do fim de uma geração, que é aquela geração ainda apegada aos sentimentos inferiores, né? A vingança, ao conflito, à raiva, ao ódio, né? À discussão. Então, quando ele fala assim, essa geração não passará sem que essas coisas tenham acontecido, ele está querendo dizer, e ele já está começando a anunciar uma geração nova, que depois o Kardec, na Gênese e no Obras Póstumas, vem falar para a gente com o título A Nova Geração, ou Geração Nova, que é essa geração que vai vir posterior
que vai habitar um planeta de provas, um planeta de regeneração, pós um movimento de transição planetária. Então, quando ele fala de fim dos tempos, ele está falando desse tempo que está se acabando. Ou seja, agora chegou a hora da colheita do joio e do trigo. Então, aquilo que ele anunciou lá atrás, o trigo foi plantado junto, né? O joio, plantaram lá o joio junto com o trigo, não tira. Não tira, espera, deixa crescer junto. Por quê? Porque o Espírito ele tem que ter tempo para ele se revelar. O Espírito tem que ter tempo para se revelar. Às vezes, consciencialmente, racionalmente, eu quero uma coisa. E eu falo, eu quero isso, eu vou fazer isso, e eu faço totalmente o contrário. Né? Paulo, né, do alto da sabedoria dele, Paulo chega a dizer isso. Olha, o bem que eu quero eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o Espírito ele precisa de tempo para se revelar. Então, tem muito espírito que acha que é trigo. Acha que é a última bolacha do pacote. Né? E quando vai ver lá internamente, é um baita de um joio. Que ainda carrega muita imperfeição. Que ainda carrega muita deficiência. Que ainda carrega muita vontade de ir lá e mostrar para o outro como é que se faz. Então, a gente tem que ter tempo para se mostrar. Esse tempo passou. Foram 2000 anos de tempo. Foram 2000 anos de misericórdia divina que nós tivemos, onde, por exemplo, a gente vinha para a carne, a gente entrava na carne para vir trabalhar uma ou outra imperfeição. Porque a misericórdia divina ela não deixa que você tente trabalhar muitas imperfeições ao mesmo tempo. Então, às vezes, você sai do mundo espiritual para trabalhar uma questão central. Uma questão central. Com uma pessoa específica, com outra pessoa específica. Isso aconteceu durante quase que 2000 anos. Quase que 2000 anos. Uma expiação específica que você tinha que passar. Porque a gente não dava conta do recado. A gente não dava conta. Né? É lógico que tem pessoas que parece que tem expiações a mais. Né? Então você está no mundo espiritual, por exemplo. E você vira lá e fala assim, eu quero reencarnar. Beleza, vamos arranjar a família. Você vai reencarnar. Aí se você fala assim, eu vou reencarnar numa família de atleticano. Aí ele vira para você e fala assim, vai só com essa expiação? Né? Porque você vai sofrer tanto. Você vai sofrer tanto. Então, assim, tem expiação que a gente sabe que é mais difícil do que as outras, né? Lógico que é uma brincadeira. Mas nós vínhamos com uma questão só para ser trabalhada. Qual que é o problema de um momento de transição planetária? É que não tem mais tempo. E quando não tem mais tempo, você tem que vir com várias imperfeições para serem trabalhadas ao mesmo tempo. Então, você joga para fora realmente quem você é. Por que as redes sociais têm um papel importantíssimo nisso? Porque é onde o Espírito se revela. Que bacana. Então, no movimento de transição planetária, em praticamente todos os planetas, vai ter lá um mecanismo onde as pessoas vão poder extravasar tudo que elas têm. Então, porque na rede social a gente chega e manda para fora mesmo. Né? A gente acha que está escondido ali, protegido no anonimato das redes virtuais, mas não está. Sua consciência sabe o que você está falando. Sua consciência sabe o que você está fazendo. Então a gente se revela. Então no fim dos tempos aconteceriam várias coisas, né, várias catástrofes, mas é só uma forma simbólica de dizer que é onde o Espírito revelaria quem ele realmente é. Né? Então, ou seja, ele falava através dessas parábolas para nos precaver de certas coisas que não entendíamos na época e que só veio revelar esse momento de transição que a gente está passando atualmente. Boa noite a todos, boa noite também ao pessoal da internet que está nos acompanhando. O defeito do Tiago Ramos é que ele nos encanta, né, com as suas explicações. E a gente fica agradecido e volta para casa acrescentado. Essa é uma forma de passar a responsabilidade das perguntas e respostas para ele também. Brincadeira. Está aqui um questionamento, parte de vocês, dizendo assim: meu relacionamento no início era muito bom, mas com o passar dos anos, os problemas e a rotina foi esfriando. E quando vieram os filhos, o afastamento se tornou maior. Penso em separação, tenho dúvidas do que sinto por ela, mas tenho os filhos. Seria egoísmo eu ir viver minha vida? Não, não é nenhum egoísmo você ir viver a sua vida. E, aliás, para você reconhecer isso aí em você, é importante a ajuda de um profissional da área da saúde, um psicólogo, algum acompanhamento, no mínimo, né? Algumas assertivas bem direcionadas de pessoas amigas que faz parte da sua rotina e conhece a sua vida.
para que você possa entender o que é que está acontecendo aqui. Porque veja, é um histórico muito grande, que a pessoa deixou acumular. Rotina, relacionamento esfriando, não se dava bem, vieram os filhos, bom, aí virou uma bola de neve. Então, para tomar alguma decisão, é importante primeiro entender o que aconteceu nessa caminhada toda aqui, né? Porque você deve, no mínimo, uma satisfação para aquilo que você viveu, não é para o outro, não é para você mesmo. Espera aí, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. É se mapear, é se entender emocionalmente, se compreender. Como a pessoa direciona essa pergunta numa casa espírita, qual que é a resposta para esse tipo de questionamento? Pô, gente, o que a casa espírita tem a oferecer é o Evangelho. E a proposta da terapêutica evangélica é aquela frase de Jesus: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Certo? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque é gritante no questionamento dessa pessoa, né, praticamente um desabafo, que ela está passando por uma situação de falta de alto amor, certo? E acabou que nessa falta de alto amor houve um processo de perdição, certo? Dentro do relacionamento de esposa, de filho, de família, perdeu-se a referência. Então a questão é, você precisa se compreender, você precisa se entender em primeiro lugar. É sempre assim que a gente coloca nos nossos atendimentos fraternos, nas nossas respostas frente a esses e outros questionamentos, mais ou menos envolvendo essa temática aqui. Você tem que primeiro se mapear emocionalmente, porque está aí um mundinho que a gente desconhece. É o que a gente realmente está sentindo, o que a gente realmente está vivendo, o que isso tem a dizer para mim. Por que isso tudo aconteceu comigo? Por que isso tudo aconteceu comigo? Né? E os danados, que não tem nada na cabeça, ainda vai falar que a culpa é de algum obsessor de uma encarnação passada. Não, gente. Você é responsável pelo seu destino, você é responsável pela sua vida íntima, familiar, a sua vida a dois, enfim. E você precisa compreender, entender onde é que você está inserido nisso tudo aí. Como é que a coisa começou, como é que ela se desenrolou. A vida, né, no seu imediatismo, muitas das vezes nos engole. E nos engole não é por culpa da própria vida, não. É porque nós realmente não paramos para ser responsáveis por ela. Não, peraí, calma aí. Deixa eu entender isso aqui. Né? Então hoje acontece uma patada lá, né? Uma briga entre a esposa, entre você. Amanhã uma desavença com os filhos. Depois isso, depois aquilo. E a coisa vai sendo engolida. Gente, no mínimo, tudo isso tem que ser digerido. E para ser digerido, você tem que entender o que você está degustando. Então, qual é o tipo de relacionamento que você está degustando ali? Qual é o gosto que tem, certo? A sua vida a dois, você e a sua esposa. Qual é o paladar que você sente? Paladar no sentido emocional da palavra, sentimental. Qual é o paladar que você tem ali na vivência, dia a dia, com os seus filhos? Então é isso. Porque muitas das vezes a pessoa acha que vai resolver uma situação criando outra. Né? Então, por exemplo, esse relacionamento não deu certo, peraí, vou partir para outro. Não, peraí, calma. Não se atropele, não. Né? A pessoa, fulano me deixou. Ele me largou. Mas eu vou mostrar para ele que eu também consigo pagar na mesma moeda. E aí arranja outra pessoa, rapidinho. Né? Uma pessoa, muitas das vezes, problemática, complicado, e dá sequência a um relacionamento doentio que não foi resolvido, e você recomeça outro, aumentando mais ainda a sua problemática bola de neve emocional. Daí, então, necessário se faz esse processo de auto-amor. Amar a si mesmo em primeiro lugar. Reconhecido esse amor com você, esse auto-respeito, essa autoconsideração, você então parte para repassar isso para o outro.
mais próximo que está de você, principalmente quando está inserido numa relação dessa aqui. Certinho? E aí então entramos no Livro dos Espíritos, questão 919, a mais famosa de todas, né? Conheça-te a ti mesmo. É o pontapé inicial. No processo disso aí, o auto-amor. Tá bom? Aí não tem receita de bolo. Cada um faz a sua experiência. Mas aqui está uma proposta que vale a pena você topar. É necessário muita coragem nessa hora. Tá? Muita mesmo. Muito bem. Tiveram uma prévia, né, da palestra, como que vai ser. Deus é a energia primordial, inteligente, que criou um universo de bilhões de galáxias, cada uma com milhões de mundos habitados. Como os espíritos podem dizer que Deus protege, orienta e cuida de cada um de nós? 7 bilhões em nosso planeta Terra. Às vezes a gente não compreende isso mesmo, né? A gente fica meio que desnorteado. Como é que pode um ser, que a gente não faz a mínima ideia de como que é esse ser, fazemos a mínima ideia, né? Pergunta 244 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, os espíritos veem a Deus? Aí eles falam assim, os espíritos superiores veem a Deus. Veem. Faça a mínima ideia como que eles veem e o que eles veem. Mas os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Somos nós. Né? Quando ele fala espírito inferior aqui, está falando de nós. Não adianta a gente achar que está na outra turma, não. Então, os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Por quê? Porque a nossa forma... É por isso que os ateus falam de Deus. Por que um ateu fica falando de Deus a vida inteira? Você pega Nietzsche, né? Os ateus famosos da história. A história deles, a fala deles é permeada pela ideia de Deus. Até um ateu. Por quê? Porque ele adivinha a presença desse ser. Então ele não deixa de falar sobre ele. E pelo sentimento. Nós vamos compreender Deus pelo sentimento. É por isso que João falava, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então a única forma da gente compreender Deus aqui nesse estágio que a gente está é através do sentimento. Principalmente, é lógico, do sentimento de amor. E ele dá uma dica para a gente, né? Aquele que diz que ama a Deus, a quem ele não vê, e não ama o seu próximo, a quem ele vê, é mentiroso. Isso é João que está falando, sou eu não. Então a gente diz que ama a Deus quem eu não vejo. Mas eu não amo o próximo, a quem eu vejo. Alguma coisa está errada aí. Então quando a gente, né, tenta entender isso, como é que um ser, ele é capaz, e ele colocou aqui 7 bilhões, né, eu vou aumentar aqui a complicação. O Emmanuel, no livro Educandário da Alma, ele diz que são mais ou menos 21 a 22 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra, entre encarnado e desencarnado. Nós estamos em 7 bilhões encarnados. E ele fala que a proporção tem que ser de 1 para 1. Desencarna 1, reencarna 1. Então a gente ainda vai chegar, a gente acha que a Terra não tem capacidade para isso, mas tem de recurso natural aí para ser explorado. Nós ainda vamos chegar a mais ou menos 10 a 11 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra. Que aí fica nessa disposição aí de 1 para 1. Então, como que a gente pode tentar entender? É lógico que a gente vai tentar entender isso, gente, de forma filosófica. Se a gente ainda não conhece a essência de Deus, não tem como eu compreender isso aqui. Né? Nós temos algumas teorias, algumas filosofias que tentam explicar. Mas é lógico que é um malabarismo intelectual para a gente tentar explicar isso. Um deles que a gente pode tentar. Nós sabemos que todos os mundos, esses zilhões e zilhões e zilhões de planetas que ele cita aqui, todos nós estamos emergidos numa coisa chamada fluido cósmico universal. Então a ideia que os espíritos nos dão é, você tem o oceano, tem os peixinhos lá, então os peixinhos é como se fossem os mundos, a água toda é o fluido cósmico universal. Então todos nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. A ciência durante um tempo chamou isso de éter. Você pode dar um nome que você quiser, não tem problema. A ciência chamou de éter. Hoje, por exemplo, nós temos o conceito de matéria escura, de energia escura. 96% do universo é de energia escura. O que é energia escura? Sei lá. Os astrofísicos falam assim, não sei o que é esse negócio. Mas 96% é de energia escura, porque tudo está interligado. Então o Espiritismo vem falar assim, nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. Quem coordena esse fluido cósmico universal? A inteligência de Deus. Quem coordena isso é a inteligência de Deus. Aí um exemplozinho. Você pega uma gota de sangue, que, ó, eu estou com um curativinho aqui no meu dedo. Isso aqui sai uma gotinha de sangue. Se eu pego uma piscina olímpica, ou às vezes um local
enorme, com quilômetros de água, se cai uma gotinha de sangue, um tubarão, ele consegue cheirar esse sangue. Um tubarão, com a disposição dele, uma gotinha de sangue, ele pode estar do outro lado, quilômetros de distância, que ele consegue farejar. Nem sei se o nome que fala é esse, né? Mas ele consegue sentir a gotinha de sangue. Ou seja, uma modificação. O que eu estou querendo dizer? Que em quilômetros de água, um tubarão, uma gotinha de sangue, ele consegue notar uma diferença. Então eu te falo, nós estamos imersos num fluido cósmico universal, certo? Aí o Espiritismo fala assim, toda vez que você pensa, você vibra, você emite ondas. Então na hora que você pensa, você emite uma onda, essa onda ela é propagada por quem? Isso, quântico. Essa onda é propagada por quem? Assim como o ar carreia o som, o pensamento é carreado pelo fluido cósmico universal. Então, se esse fluido cósmico universal ele é coordenado por Deus, e você pensa e emite uma onda, você acha que essa onda não vai ser captada por Deus? Se um tubarão consegue captar uma gotinha de sangue em quilômetros de água, você acha que o seu pensamento não consegue ser captado por Deus? Consegue. Lógico que consegue. Se hoje o Google te localiza num monte de local, meu amigo, se o Google te localiza, você pega um aplicativo, você vai lá e coloca não localidade e tal, aí você põe pizzarias aqui perto, pum, daqui a pouco já aparece aquele monte. Se o Google consegue te localizar, Deus não vai conseguir te localizar? Se nós aqui, nessa inferioridade que nós estamos, já temos tecnologia que faz isso, você acha que Deus não tem? Se Ele é a inteligência suprema? Se Ele é a inteligência suprema? Só que aí a pergunta, né? Mas como que Deus cuida de cada um? Será que ele fica ali preocupado? Não, o Tiago hoje maltratou alguém. Eu vou mandar uma punição para o Tiago. Pá. Não, o Tiago traiu alguém. Gente, vou ter que punir o Tiago. Como que Deus resolve essa situação? Fácil demais da conta. Você vê, só que na Terra é 20 bilhões de espíritos. Só o nosso sistema solar, 8, 9 planetas, né, dependendo da sua classificação. Bilhões e bilhões de galáxias. Como que ele coordena cada um? Olha que coisa mais simples de resolver. Por isso que ele é a inteligência suprema. Como é que ele resolve isso? Ele fala assim, no momento da sua criação, eu vou colocar dentro de você as minhas leis internalizadas. Pronto, está resolvido o problema. Depois que ele te cria, ele não precisa mais de ficar cuidando de você pessoalmente, porque ele já colocou as leis de Deus na consciência de cada um. Então, ou seja, cada um tem um código penal divino inserido na sua consciência. Você sabe quando você faz mal para alguém, você sabe quando você lesa alguém. Não adianta fazer desentendido, você sabe. Mas esse meu ato, será que vai ferir alguém? Você sabe. Faz uma reflexão, para você ver se você não sabe ou não. Nós sabemos quando a gente lesa a lei divina. Todos nós sabemos quando lesamos uma lei divina. E toda vez que você lesa uma lei divina, cria-se uma expiação automática. Isso é automático. Deus não precisa de ficar lá assim, o Vanduil lesou a lei divina, ele traiu, né? Então vamos mandar essa expiação para ele. Não existe isso. É o próprio Vanduil que, ao lesar a lei divina, cria uma expiação para ele mesmo, porque ele vai querer reparar. E na hora que ele vai querer reparar, ele sabe que a reparação tem que se dar através de uma ação de fazer o bem para quem ele fez o mal, ou para outro espírito, não precisa ser para aquele espírito especificamente. Só que nessa ação, na hora que ele começar a ter essa alteração de consciência, de querer fazer o bem, ele vai sentir o mal que ele fez para aquela pessoa. Isso é expiação. Já está dentro do espírito. Então Deus resolve de forma tranquila, podem ficar tranquilos que Deus sabe tudo sim que você pensa, sabe tudo que você sente, né? O seu mentor sabe, outra maneira dele fazer isso é através dos seus trabalhadores. Então, seus mentores, os espíritos superiores que te tutelam, eles também sabem de tudo que se passa dentro de você. Também sabe. É por isso que às vezes um tete-a-tete com o nosso mentor é bacana. Senta com ele e conversa. Revela. É para você, não é para ele. Ele já sabe o que você sente. Mas para você, revela. Deus é a inteligência suprema, Ele sabe de tudo. A gente senta para fazer uma prece e a gente tenta enganar Deus. A gente senta para fazer uma prece, Pai, essa vida está difícil, eu estou tentando ser uma pessoa boa, não sei o que tem, e você começa a fazer prece. Gente, Deus sabe o que está no seu interior. É só você sentar, a prece é você sentar e fazer uma vibração. Você emitir o seu desejo. Porque a prece, na verdade, ela é um adestramento do desejo que você tem, porque Deus já sabe. Você que tem que admitir ele para você mesmo. Por isso que a Madre Teresa ela brincava com isso. Perguntavam para ela, né, você faz prece? Faço.
Mas você conversa muito com Deus? Não, só escuto. Ah, mas você só escuta? E o que ele te fala? Né? Não, ele não fala nada, ele só escuta também. Por quê? Porque é de silêncio para silêncio. É de sentimento para sentimento. Pergunta. É interessante, né? O Tiago estava falando aí, eu estava me lembrando aqui, não sei se algum de vocês conheceu, né? O senhor Honório de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira, já desencarnado. O senhor Honório, ele tinha uma dinâmica muito especial em muitas das palestras dele, onde ele dizia assim, você sabe qual que é o número do mandamento não roubar? E claro, né? Muitos não sabiam. Né? E ele falava, não precisa nem falar o número, porque você sabe que se você pisar nela, te acusa aqui, não roubar. Né? São as leis de Deus que está intrínseca, né? Aqui na nossa consciência. Fantástico esse raciocínio. Lógico demais, né? Então, aqui está um questionamento assim. Sobre o batismo da igreja. O que ocorre se uma criança não é batizada? É uma obrigação o batismo? Qual a visão espírita a respeito? Pessoal, em primeiro lugar, deixar bem claro o nosso respeito pelo batismo na visão da igreja, certo? Que é um sacramento, é um dogma, certo? Então, para a igreja, para a tradição católica, o que ocorre se uma criança não é batizada? Ela não é iniciada dentro da esfera católica, digamos assim, né? Do ponto de vista de você estar assim, incluso naquela comunidade, porque é um rito de iniciação, muito bonito, por sinal, né? Eu já fui padrinho de algumas pessoas, e estive já na igreja, e é interessante, a proposta é fantástica, né? Porque ela é inspirada naquela passagem lá de João Batista, né? Que batiza Jesus, né? E tem uma conversa muito bacana entre os dois, né? Porque João Batista reconhece Jesus como sendo o Messias, aquele que tinha que vir mesmo. E eu falo assim, não, eu não mereço ser batizado pelo Senhor, eu não mereço te batizar, é você que tem que me batizar. Então Jesus pega e fala para ele, não, vamos fazer de acordo como as Escrituras estão mandando, tá? Você vem, me batiza, etc, etc, etc. Por quê? A partir daquele acontecimento, né, do batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista, Jesus inicia a sua vida pública. Então ele foi iniciado. A igreja toma esse acontecimento e coloca como sendo um dogma, um rito, para que você também inicie, certo? Na igreja, na vida pública. E você já faz isso enquanto criança. Mas agora, já falei, todo o nosso respeito por esse ritual, por esse sacramento. A questão é, nós somos espíritas. E dentro da casa espírita não existe batismo. Não existe esse tipo de ritual de ingressamento na casa, de ingressamento na doutrina. Nada disso. Absolutamente nada. Ah, mas e se eu não batizar a criança? Eu falei assim, uai, se você não batizar a criança, ela vai estar desfalcada dentro da igreja católica, porque ela precisa disso. Ah, mas eu batizo ou não batizo? Meu filho, aí você tem que pensar. E isso aconteceu de verdade com um colega meu, amigo, espírita, e inclusive ativista de casa espírita mesmo. E quando nasceu o seu primeiro filho, ele ficou nessa dúvida, Wando, eu batizo ou não batizo? Eu falei assim, uai, eu já fiquei assim, né, naquela quebrada. Eu falei assim, gente, o que ele está me perguntando? Eu falei assim, uai, não sei. Ah, porque eu acho que deve batizar por causa disso. Aí eu falei assim, batiza. Ah, mas eu acho que não tem que batizar por causa disso. Eu, então não batiza. Né? A pessoa já sabe o que tem que fazer, mas o que acontece? Eu entendi a situação dele. Fica-se preso a um tradicionalismo, a uma cultura que já nos pertenceu. A questão é, a doutrina espírita nos traz uma nova mentalidade, uma nova visão das coisas. Não existe a questão dos dogmas, tudo tem que ser questionado, filosofado. Né? O próprio livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas.
né? E o danado do Kardec faz a pergunta, os espíritos respondem, ele não fica satisfeito, pergunta de novo. E os espíritos voltam para responder a resposta que já foi dada, né? Então é assim na nossa tradição. Bom, o que acontece com o meu colega? Foi batizar o menino, né? Foi lá, fez o cursinho, aquele negócio todo, etc e tal. Bom, logo depois do batizado, eu não fui, não estava presente. Aí eu vi ele, e aí fulano, batizou, batizei. E como é que foi o negócio? Vandu, foi uma coisa horrorosa. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Eu falei, não, eu estava fora de lugar. Na hora que é para levantar, eu sentava. Na hora que é para sentar, eu levantava. Eu fazia as rezas tudo diferente. Eu não sabia rezar, salve rainha. Meu filho, até eu sei rezar, salve rainha. Não, mas eu não sabia. Então, quer dizer, ficou totalmente deslocado. Uma pessoa dessa tinha o seu coração sincero e respeitoso diante desse rito que para a igreja tem um valor e um valor de peso? Não. Então, na minha opinião, é melhor você assumir aquilo que você é. Bom, eu sou espírita, dentro da minha doutrina, dentro do meu entendimento, dentro da minha nova mentalidade e visão, eu não reconheço agora o batismo como algo importante e fundamental na minha vida. É importante e fundamental? É. Para aqueles que seguem esses preceitos e que estão lá na Igreja Católica. Por isso eu digo, merece o nosso respeito. Mas aqui, nós temos um outro entendimento de batismo, porque batismo, né, é o início, é o ingressamento, é você ser inserido numa nova visão, numa nova mentalidade, uma nova forma de ser. Então, é um rito de iniciação. E como é que são feitos os nossos ritos de iniciação aqui na Casa Espírita? Onde é que está o nosso batismo? O nosso batismo está em você ser batizado pelo esclarecimento, pela honestidade, pelo auto-amor, como nós já dissemos aqui, pelo amor ao próximo. Tem que fazer isso valer a pena. E aí você é inserido realmente numa nova mentalidade. E não é uma mentalidade simplesmente social, onde você presta contas à comunidade. Não, é íntima. É você com você mesmo. É o seu crescimento espiritual. Certo? Então é esse o tipo de iniciação que nós temos aqui. É esse o tipo de batismo. É mudança. É mudança. Vejam só as grandes personalidades, né, dentro da doutrina espírita. Como é que se deu o seu ingressamento? Como é que se deu, entre aspas, o seu batismo dentro da doutrina espírita? Através da leitura do Evangelho. Através da leitura do Evangelho. Através da reflexão. Através de uma ressonância que estava lá naquela leitura, certo? Lá naquele texto, batendo aqui dentro. Não, isso aqui realmente tem um porquê de ser, vai me trazer uma mudança, é uma nova iniciação, é uma mudança de pensamento, tá certo? Divaldo Pereira Franco, quando inicia os seus trabalhos, a sua vida pública, né? A sua vida pública, falando, divulgando a doutrina espírita, ele é procurado pelo Espírito Viana de Carvalho, que diz, olha, se você quer realmente uma mudança de vida e quer realmente ingressar nas fileiras que defendem a doutrina espírita, primeiro, leia o Livro dos Espíritos. Aí ele foi ler o Livro dos Espíritos. Falou assim, já li o Livro dos Espíritos. Leia o Livro dos Espíritos. Aí ele foi ler o Livro dos Espíritos. Tornou a voltar a procurar o Espírito. Já li o Livro dos Espíritos. E agora? Leia o Livro dos Espíritos. Né? Até ele entender que não era simplesmente uma leitura intelectual. Haveria de ter também uma compreensão de coração. Aquilo tinha que fazer sentido. Você é um espírito. Está falando aí. Faz sentido para você? Isso tem que te tocar. Tem que estar dentro de você. Né? Olha só, um conhecimento, do ponto de vista metafórico, banhando a sua realidade, a sua vida. Não tem como dizer que você vai ter uma caminhada igual daqui para frente. A caminhada é diferenciada. É a sua iniciação. Emmanuel nos diz, aquele que entra numa casa espírita, nunca mais vai sair dela a mesma pessoa. Qualquer coisinha, no mínimo, vai incomodar. Eu preciso mudar. Certo? Então, vamos deixar bem claro, né, que o batismo é um rito, um sacramento da Igreja Católica, e aqui nós temos realmente respeito por esse sacramento, mas a nossa caminhada é diferente. Tá bom?
indo de encontro também, né, essa mudança que é meio que autocobrada pelo espírita, depois que ele conhece o espiritismo, tem uma pergunta aqui que vai nesse sentido. Ela diz assim: desde que comecei a frequentar a doutrina espírita, senti que muita coisa mudou, principalmente na minha forma de pensar. Mas ainda tenho muitos conflitos com pessoas que me cercam. Como faço para que isso também mude? Ainda tem muitos conflitos mesmo depois de ter conhecido o espiritismo. Bem-vindo ao time daqueles que têm muitos conflitos mesmo depois de conhecer o espiritismo, porque tem uma notícia não muito boa para você, eles irão aumentar cada vez mais. Eles irão aumentar cada vez mais. Mas por quê? Porque a sua consciência está dilatando cada vez mais. Então, o Emmanuel ele fala assim: mais luz, mais visão. Competência dilatada, mais responsabilidade. Então, à medida que você vai adentrando nesse conhecimento, que o Vandu falou aqui, de forma muito eloquente, muito bonita, cada vez que você vai adentrando, mais vai aumentando a sua responsabilidade perante aqueles que te cercam. O Emmanuel tem uma frase bacana, que ele fala assim: hoje é o suor intensivo, é a luta diária, é o trabalho, é isso aqui, essa tentativa de tentar compreender o que a gente está fazendo aqui. Ele fala: hoje é o suor intensivo, amanhã a responsabilidade. Depois, o sofrimento e, por último, a solidão. É a nossa história evolutiva. Ele desvendou a nossa história evolutiva. Hoje, suor intensivo, depois responsabilidade, depois sofrimento e, por último, solidão. Por quê? A gente se pergunta, mas por que isso? Porque à medida que você vai ampliando o seu conhecimento acerca da vida, das leis de Deus que te regem, mais você vai se tornando responsável por aqueles que te cercam. Se eles não virem junto com você, e eles vão ficando, e você vai evoluindo, não tem como. Você vai olhar para trás e você vai se sentir responsável por aqueles que não vieram. Porque você os ama, tem sentimento. Então a gente se sente responsável. Então é por isso que a história do Espírito é uma história de ir, teve um certo conhecimento, ele volta para dar o exemplo. Ele tem um certo conhecimento, ele eleva e ele volta para dar o exemplo. E toda vez que você volta para dar o exemplo, é claro, isso é uma coisa tão óbvia, é simples da gente entender. Se você vai dar o exemplo da amizade, por exemplo, você quer dar o exemplo de como ser amigo. Meu amigo, você tem que estar no meio de quem para dar o exemplo de que você é amigo? No meio de pessoas que não são amigas. É simples. Eu quero dar o exemplo do perdão. Já estou internalizando em mim o perdão. Eu vou dar o exemplo do perdão. Claro, onde que você mais vai dar o exemplo do perdão? Entre pessoas que não perdoam. Então, na hora que você estiver lá no meio delas, vai ser conflito. Mas conflito mesmo. Para tudo quanto é lado. Mas você está lá para dar esse exemplo. E o espírita, ele é chamado a isso. Principalmente nesse momento de transição planetária, ele é chamado a ser esse farol. Aquele que ilumina, aquele que dá um norte de como agir. Então, os conflitos irão aumentar, porque você vai voltar para dar esse exemplo, e outro, você vai começar a desvendar os próprios conflitos internos que você traz com você mesmo, que se revelam nos conflitos externos. Aí, vai para a área da psicologia, quem é psicólogo aí, e se você tem a oportunidade na terapia, você vai tratar isso muito bem. Porque o outro ele só vai ser esse espelho de quem você é. Então, como você está angariando conhecimento, isso cada vez mais vai se tornar claro para você. Cada vez mais vai se tornar claro para você. Então, quando Jesus fala assim, olha, meu amigo, não cuideis que eu vim trazer a paz. Não vim. Eu vim trazer a espada. É a espada que corta, a espada que divide, a espada que revela o conflito. Então ele continua: eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Depois de mim é filho contra o pai, filha contra a mãe, nora contra a sogra. Se bem que esse é fácil, né? Nora contra a sogra é tranquilo. Mas ele vem revelar essas discussões que vão estar internalizadas dentro de um seio familiar. Por quê? Porque a gente vai começar a entender que a minha família, na verdade, eu não estou conhecendo aquele pessoal agora. Eu conheço aquele pessoal, quanto tempo? E quando eu começo a ganhar consciência disso, eu vou internamente, através das minhas tendências, eu vou começando a identificar o que eu posso ter feito para um, o que eu posso ter feito para outro. E geralmente, aquele que tem mais conhecimento, geralmente, num grupo, é aquele que tem mais responsabilidade por aquele grupo estar daquele jeito. Você vai ler um livro chamado Sexo e Destino, do André Luiz, um espetáculo. Já li umas 3 vezes.
Bacana, né, Vandu? Tem um exemplo de um espírito lá chamado Félix. Ele é o mentor do grupo, ele é o mentor. Você passa o livro inteiro fazendo transferência com ele. Ou seja, não, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Eu quero ser esse cara quando eu crescer. E você vai passando o livro inteiro e fazendo transferência com ele. Nossa, sempre uma palavra bacana, ele é o que ordena, ele é o que norteia, ele é o que tem uma palavra de conciliação. Aí chega no final do livro, você vai entender, que aí revela a história, você vai entender, tem 2 conflitos entre 2 famílias. E ele vai fazendo com que elas comecem a se perdoar uma a outra. Aí quando você chega no final do livro, você percebe que ele foi o causador das 2 famílias estarem com todos aqueles conflitos em existências passadas. Ele foi o causador. Então, geralmente, quando você tem mais conhecimento, geralmente, isso não é regra, mas geralmente, quando você tem mais conhecimento, uma pessoa que tem mais conhecimento na família, ela tem mais responsabilidade para a família estar daquele jeito que está. Às vezes a gente bate no peito e fala, né, não, eu tenho mais conhecimento aqui. Ótimo. Tem maior responsabilidade também. Tem maior responsabilidade. Então, o Emmanuel fala assim, nós padecemos o retorno dos nossos reflexos tóxicos através das pessoas da nossa parentela. Olha que bacana. Por quê? Porque os seus defeitos, as suas imperfeições, porque nós nos unimos através de sintonia, você atrai para você pessoas que revelam o seu interior. Então, o seu cunhado, né, que pega as coisas suas da geladeira, sem permissão, e você olha e fala, não, mas que pessoa chata. Aí eu te pergunto, será que a chatice está dentro de quem, para ter atraído ele para perto de você? Entende? O raciocínio é simplório, mas só para você entender. Que às vezes a gente fica colocando os defeitos nas pessoas que estão à nossa volta, mas foi o defeito de quem que atraiu elas para perto? Então vai aumentar os conflitos? Vai, porque você vai começar a ganhar consciência desse processo. Mas cada vez mais que você ganha consciência desse processo, automaticamente você tem que ir para um movimento de auto-perdão. Que aí se você conseguir entrar no movimento de auto-perdão das suas deficiências, consequentemente, logicamente, você tem o perdão para aquele que traz a mesma deficiência. Aí o conflito ameniza, fica tranquilo de viver. Aí a vida fica uma gostosura de viver. Quando você passa a identificar isso no seu dia a dia, nossa, mas fica uma delícia. Gente, uma pessoa fez a seguinte pergunta. Toda vez que estou aqui no centro, sinto uma dor muito forte no meu ombro direito. E hoje está pior. O que pode ser isso? A pessoa que fez essa pergunta, logo depois, perguntas e respostas aqui, me procura discretamente, por favor, tá bom? Para a gente conversar, ok? Outra pergunta. Podemos pedir aos espíritos de luz para ajudar uma pessoa em seus projetos? Por exemplo, um engenheiro químico a desenvolver a fórmula que ele está trabalhando, pedir aos espíritos desta área para ajudá-lo? Obrigado. Pode e deve, certo? Deve, com toda certeza. Não existe prece, não existe oração que não seja escutada. Né? O Tiago já nos lembrou aqui do Emmanuel e eu volto a ele, que ele diz o seguinte, com você está uma nuvem de testemunhas, certo? Uma nuvem de testemunhas. E com certeza não pense que você está sozinho nos seus projetos, certo? Toda oração, toda prece é meritória. Aquele pai de família, aquela pessoa que está passando por dificuldade na sua casa e bate com o joelho no chão e diz, ô Senhor, me arranja 1 quilo de arroz, me arranja um pouco de feijão, ela é escutada. Se você sente vontade, meu irmão, de fazer uma prece nesse sentido, dessa forma, faça, e faça com vontade. Né? Claro que a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, mas eu tenho certeza absoluta que o auxílio virá. Existe um livro muito bonito, chama-se Ícaro Redimido. Né? Já leu? Ícaro Redimido é psicografado pelo Gilson Freire, o espírito Adamastor, conta a trajetória de Santos Dumont. E é interessante que, de quebra, vai falar também do movimento espiritual, toda uma falange, gente, intuindo não somente ao Santos Dumont, como outras pessoas, a inventarem o avião, inventar esse dirigível, que ia trazer, claro, uma mudança de praticidade, de rapidez para o nosso planeta, certo? E, portanto, né, existem outras pessoas que, ao mesmo tempo que Santos Dumont, certo, inventaram algo parecido,
né? Tanto que eu acho que os Estados Unidos não reconhecem Santos Dumont como o inventor do avião, né? Aqui no Brasil e na França, Santos Dumont é reconhecido como o inventor do avião. Mas no frigir dos ovos, toda essa invenção veio de uma única fonte, de uma falange espiritual, segundo nos passa o livro, e eu respeito muito essa obra, e o médium também, o Gilson Freire, com a pessoa idônea, fantástica. Essa falange era coordenada por ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci, certo? Né, que foi um espírito que esteve entre nós, muito envolvido, né, com as invenções, com o desenvolvimento, com o progresso da humanidade e assim por diante. Então vejam vocês, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pensa. Em realidade, eles nos dirigem, de ordinário eles nos dirigem, certo? A informação passada pela espiritualidade maior no livro dos espíritos, certo? Então, com toda certeza, você não está sozinho, e faça a sua prece para ser ouvida e escutada, fazendo o seu trabalho melhor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tiago.